extremamente competente, e esta competência é que está trazendo essa credibilidade, essa confiabilidade. E realmente eu vejo que o caminho a ser seguido é este. Esta conjugação de esforços, o talento de vários juízes, a gente percebe na discussão de cada problema, e isso realmente só vai trazer benefício para todos nós. Jaime, um tema, por exemplo, que foi muito debatido hoje, a autonomia financeira do Poder Judiciário. Em que medida isso beneficia, não o magistrado, não o próprio funcionário do Poder Judiciário, mas sim o cidadão? Eu vejo da seguinte forma, né? Com toda humildade, que eu não sou uma pessoa afeta a essa área. Mas penso eu que se o Poder Judiciário tiver autonomia financeira, se passar esse projeto de lei transformando as custas exclusivas para o Poder Judiciário, nós vamos ter número de funcionários compatível, porque esse número de funcionários hoje, ele está aquém em 8 mil. O número de juízes está aquém em 400. Ou seja, se eu, com uma autonomia financeira, puder prover o Poder Judiciário com uma estrutura adequada, não só no campo humano, né, mas estrutural, logicamente o cidadão vai ganhar, porque ele vai ter uma justiça mais rápida, ele vai ter perto de si aquelas decisões melhores, o próprio juiz vai ter mais condição técnica de decidir. Então eu só vejo com bons olhos, porque esse dinheiro que vai vir para o Poder Judiciário, tudo leva a crer que ele vai ser bem implementado, bem aplicado, certamente vai ter um Poder Judiciário mais ágil, um Poder Judiciário mais próximo do cidadão, e o cidadão é que vai ser beneficiado com isso. Ou seja, tudo que nós presenciamos dessa lentidão da justiça, com certeza vai haver uma redução significativa nisso. O senhor acredita que o legislador e também os decrantes do Poder Executivo se aperceberam da gravidade de, por exemplo, 18 milhões de processos estarem tramitando, apenas quase menos de 3 mil juízes, para fazer frente a esse volume absolutamente inexpugnável? O senhor acredita que essa ação da APAMAGES vai conseguir sensibilizar tanto o legislador quanto os membros do Executivo? Eu estou vendo que a APAMAGES, ela está usando o pingo d'água. A água vai caindo, e ela vai conseguir realmente mexer com o coração dos políticos, né? O Poder Judiciário, hoje, ele está politicamente muito bem representado. Eu sou juiz, não muito tempo, mas são 20 anos praticamente. Eu estou vendo que a APAMAGES, ela está conseguindo seduzir os políticos de uma forma correta, né? Uma sedução válida, uma sedução verdadeira, mostrando que é possível solução do Poder Judiciário paulista. E não tenho dúvida que esse é o caminho que está sendo seguido. Nós estamos aqui ao lado de um dos principais articuladores desse encontro, o doutor Gandini, que veio de Ribeirão, é juiz coordenador, né, diretor de interiorização da APAMAGES, né, traz aí muita energia e muita alma para esse encontro. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Luciano. Nós, como você sabe, nós temos no Estado o maior número de juízes, considerando como associação estadual. São mais de 3 mil juízes associados, espalhados por todo o Estado, um Estado extremamente grande e que tem nas costas mais de 40% de todo o movimento judiciário do país. Isso não se faz, não se enfrenta esses problemas sem discutir com os colegas. Então, é muito importante a gente fazer com que os colegas saiam das suas circunscrições, que são num número muito grande, mais de 70, 80 circunscrições, incluindo aí São Paulo, o litoral. Trazemos esses colegas para São Paulo, discutimos abertamente, com transparência, os temas de interesse
da magistratura, tanto paulista quanto nacional, já que a magistratura é nacional, apenas ela se desenvolve em vários níveis, federal, estadual, trabalhista, eleitoral, etc., mas a magistratura tem cunho nacional. E a gente vem aqui e discute todas essas questões de maneira aberta e debate os temas, e a partir do momento que debatemos esses temas, colhemos a opinião dos colegas, nós encontramos formas de fazer proposições às instâncias diversas do Judiciário, ao CNJ, à Corregedoria, ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, ao Governo Federal e assim por diante, ao Supremo, enfim. A ideia desse encontro é trazer a experiência do juiz paulista para o aprimoramento do Poder Judiciário. Doutor, causou surpresa para o senhor? Por exemplo, o debate foi dominado essencialmente por temas muito macro, né? Vamos analisar, talvez o mais debatido hoje tenha sido a autonomia financeira do Poder Judiciário, que não é uma autonomia que se reverta para o próprio juiz, vai se reverter para o cidadão. Causou surpresa para o senhor os juízes estarem tão preocupados com essa prestação jurisdicional lá na ponta para o cidadão? Não, não causa surpresa. Isso tem sido uma tônica entre os magistrados de São Paulo, não mais olharem como não se deve olhar para o próprio umbigo. O problema pessoal ou o problema de cada comarca é um problema que deve ser tratado, mas nós temos que nos preocupar com o problema da justiça como um todo. E não se pode ter um poder judiciário operoso, eficaz e que atenda aos anseios da nossa população, de todo o Brasil, e no caso nosso aqui de São Paulo, sem que o poder judiciário tenha recursos. Não dá para fazer nada na vida pessoal, nem na vida institucional, sem recursos financeiros. E o poder judiciário é um poder com o chapéu na mão, com o pires na mão, sempre dependendo da boa vontade do governador, da Assembleia, no caso do Judiciário Estadual. E isso não está correto. Nós precisamos ter uma autonomia financeira dentro de índices adequados de arrecadação, de modo que esse numerário, esse recurso venha para o Judiciário e o Judiciário, com a sua independência, já que é um poder independente, decida qual a melhor maneira de aplicá-lo. Né? 18 milhões de processos e uma redução no orçamento desse ano proposta pelo governador em quase 40%. Faz algum sentido, na seara de administração, de economia, enfrentar um problema aqui? O número de processos cresce a cada dia e o orçamento vai minguando cada vez mais? Nós estamos hoje numa situação muito difícil no estado de São Paulo, porque temos, como você mencionou, 18 milhões de processos, num total de 43 milhões no país todo. Temos mais de 3 mil juízes, nós temos 630 prédios, nós temos 325 comarcas, 54 mil servidores. É uma magnitude que não se tem em nenhum outro estado do país. E quando você tem um corte significativo como esse, de 40% da proposta que foi feita pelo Tribunal de Justiça, você simplesmente é como se cortasse o braço de uma pessoa, de um trabalhador. Ele não consegue mais fazer as coisas que ele poderia e gostaria de fazer. Então, certamente teremos problemas adiante no sentido de contratação de servidores, a ampliação da informatização, melhoria dos prédios para receber a população. Tem prédios nossos em situação muito difícil. Enfim, é uma série de situações que precisam ser enfrentadas com criatividade, com ousadia, com bom senso, mas também com dinheiro. Não dá para fazer tudo isso sem dinheiro. E um corte de alguns bilhões de reais significa um corte muito profundo. Muitas vezes é quase que impossível tocar toda essa máquina sem o dinheiro adequado para custear esse serviço todo, que é um serviço de magnitude que não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Com essas belíssimas palavras proferidas por quem verdadeiramente faz a justiça do Estado de São Paulo, os magistrados, nós encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.